Nosso primeiro episódio para falar com alunas que venceram o medo de dirigir através do projeto Direção e Vida. Trouxemos hoje ela, Francinelli, venceu o medo de dirigir, mesmo com medo de passar em pontes. Conta um pouco dessa história, um pouco sobre você. É isso mesmo, Wellington. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, estreando aqui, né? O ambiente do Direção e Vida, o novo lugar do Direção e Vida. E tinha mesmo, e não era só de ponte, né? Era de dirigir à noite, era para dirigir na chuva, era traumático. Entrar no carro era um pânico para mim. Eu congelava, tremia e falava assim, não vou conseguir. Isso depois de dirigir 18 anos. Então, você dirigia, conta isso aí, então você dirigia, Sim. Dirigiu por 18 anos. Exato. Parou de dirigir. Isso. Parou de dirigir por quanto tempo? 4 anos sem pegar em direção nenhuma. E aí, isso então não era aqui na região que nós estamos hoje, em São José, era em outro estado. Era em outro estado, em Belém do Pará. Em Belém do Pará, olha só. Isso. Então, você dirigiu em Belém do Pará durante 18 anos. Sim. Por algum motivo, você decidiu não dirigir Fiquei mais. traumatizada. Ficou traumatizada. E quando veio aqui para São José, conheceu o nosso trabalho aqui ou já conheceu lá? Não, conheci aqui mesmo. Vim para cá 4 anos atrás também. E aí eu falei, meu Deus, eu já dirigia por 18 anos. Por que eu não volto a dirigir novamente, né? E aí, na época que eu me mudei, eu estava sem carro. Entendi. Aí eu falei assim, não, mas eu vou voltar a dirigir, mas eu tô sem carro, né? Então eu falei, vou aguardar. Mas para dirigir ou adquirir um carro, eu tenho que perder esse medo. E aí comecei a minha busca por lugares que davam aula para quem já tinha carteira, né? Falei, eu vou fazer. E eu não conhecia o tipo de trabalho que você fazia. E nessa busca e conversando em alguns lugares, né, olhando preços e tudo, eu achei no Instagram o Direção e Vida. Através daqueles vídeos que a gente entrega de forma gratuita, Isso. Ajudando e falando sobre o medo. Exatamente. E aí eu comecei a ver, falei assim, não, acho que isso é pegadinha, isso deve ser caro demais, não vou conseguir fazer. E aí eu falei assim, mas eu comecei a assistir, a curtir, eu falei assim, gente, ele dá umas dicas que é diferente de autoescola. Aí eu comecei a falar assim, tem alguma coisa aqui que é um diferencial. E aí, passei 1 ano desse namoro no Instagram com Direção e Vida e consegui um carro, que era o do meu tio, que eu estava cuidando na época. Falei, agora vai. Olha que interessante. Você falou assim, ó, fiquei 1 ano olhando os vídeos, assistindo os vídeos. Talvez você tenha participado ali de alguma live, que geralmente eu faço com a minha esposa, que é a Suelen. E você foi se identificando com o nosso trabalho. Sim. Olha que bacana. Então, quando a gente vai vencer o desafio de dirigir, eu falo vencer o desafio de dirigir, não exatamente a gente pesquisa só o preço e aquela aula para habilitado, né? Então, é interessante, olha só, a gente ter esse contato com a outra pessoa que vai nos dar aula e ter como se fosse uma relação mesmo ali de confiança. Exato. Nesse 1 ano, então. Isso facilita. Sabia que dentro do processo de aprendizagem, nas questões cognitivas, inclusive, a gente aprende mais fácil e melhor com quem a gente se identifica? Exatamente. Sabe aquele professor que a gente não gosta? Então, essa matéria a gente não gosta também. Sabe aquele professor, aquela professora que a gente gosta? Aquela matéria, geralmente, a gente vai melhor. Vai bem. Isso mesmo. Então, esse período de 1 ano foi bacana. E foi o período, então, que você olhava para a gente de uma forma diferente e dentro desse período acabou conquistando um carro. Sim, exatamente. Aí eu falei, agora sim, agora eu já tenho o carro, não vou ter desculpa mais. E aí resolvi entrar em contato, né? E eu gostava de uma palavra que você sempre falava nos seus vídeos. É um processo e cada pessoa tem o seu processo que deve respeitar e seguir. Aí eu falei assim, gente, esse é o meu caso.
Sabe por quê? Porque, olha só, você já dirigia, então não era só questões técnicas. Isso. Possivelmente existia algo a mais, seja social ou emocional, que estava ali te dando uma travada. Exatamente. Né? Alguma coisa estava impedindo você de dirigir. Sim. E aí tem o seu tempo. Muitas vezes as pessoas entram em contato com a Suelen e falam assim, sabe? Tem como fazer em 2 aulas só e eu vou conseguir fazer tudo? Não. E eu não consigo dizer que 10 aulas você vai conseguir, 16 aulas você vai conseguir. Depende. Exato. Tem pessoas que com 6 aulas já estão dirigindo e indo para todos os lugares. Tem pessoas que vão fazer, às vezes, 30 aulas e ainda assim vão ter dificuldade. Sim. Porque as pessoas são individuais. Exato. E cada uma tem um processo diferenciado, um trauma diferente. Tem uma história diferente. Exatamente. E aí eu resolvi entrar em contato e aí fui atendida pela Suelen. Que pena com que ela hoje não tá aqui. carinho. E da próxima vez eu quero encontrá-la. E ela acolhe, assim, de um jeito carinhoso, que eu falei assim, gente, mais um diferencial. Por quê? Qual que é a função da Suelen, né? A Suelen ela tem uma função dentro do processo de atendimento e também de aprendizagem. Porque muitas vezes a gente manda mensagem num lugar, e eu falo isso falando das minhas experiências, te manda mensagem num lugar e quem atende é um robô. Exato. Né? Se você tem isso, clica aqui. Se você tem isso, clica aqui. Se você... Não é um atendimento humanizado. Isso. E a Suelen não. A Suelen, ela escuta, ela conversa, pergunta. Nossa, esse é o diferencial. Porque muitos outros lugares que eu também liguei, falei, passei mensagem, é uma coisa assim, curta e grossa. Você quer quantas aulas? O valor é tal. E acabou. E aí você fala assim, é só o preço. Diferente agora eu vou falar um pouquinho sobre valor. Isso. Sabe por quê? E agora, até nesse bate-papo, às vezes você não tem observado dessa forma. Mas depois, com o tempo, com certeza percebeu que quando a Suelen fez essas perguntas para você, deu esse atendimento humanizado, ela, respeitando a sua individualidade, ela falou para mim, essa aluna, ela veio de outro estado, São José dos Campos é uma cidade que tem um trânsito diferente, ela acabou de conquistar um carro, ela já nos acompanha faz um tempo, porque antes de eu ir para a tua aula, ela já passa para mim como se fosse aquele anamnésia, né, que as pessoas falam. Eu já chego já ali sabendo um pouco da sua história, entendendo talvez aquilo que nós vamos enfrentar para vencer esse desafio, porque o mérito não é nem só meu e nem só seu. E claro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos méritos, porque na primeira aula eu entendo o que estava acontecendo com você. A gente aprende um processo de comunicação e depois a gente vai se desenvolvendo. Exato. Só que nessa primeira aula eu descobri algumas coisas que precisavam ser trabalhadas. Sim! Conta um pouquinho como é que foi esse processo ali, logo no início ali. Olha, eu não acreditava muito, mas não no processo em você, era em mim. Porque Entendi. Além do medo, eu estava insegura. Porque eu travava no volante. E aí, quando você falou, não, eu ainda perguntei, não sei se você lembra, falei assim, nós vamos no seu carro. Aí você falou assim, olha, a primeira aula nós vamos fazer no meu carro mesmo, mas depois nós vamos para o seu. Aí eu já falei, ai, meu Deus. E é interessante isso porque dentro, né, de outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho, eu não acredito que todos levem o aluno para o carro dele. Sim. Por conta, às vezes, do risco, do medo de acontecer alguma coisa com o carro do aluno e etc. Só que eu fui desenvolvendo um método que eu faço exatamente isso. A gente começa ali no meu carro, aí eu vou entendendo o que está acontecendo com você. No momento que a gente está seguro, não faz sentido eu continuar no meu carro sem ir para o teu, porque é o teu carro que você vai dirigir. Exato. Sabe aquele macetinho que tem que acelerar um pouquinho para fazer a rampa, senão o carro morre? O meu carro dá para fazer uma rampa tranquilo sem ele morrer. Sai só na embreagem e no freio. E muitas vezes, né, as outras pessoas chegam com o carro que, se não acelerar,
não sai. Exatamente. Quantos anos de habilitação exatamente você tem? Conta para nós. Contando já hoje em dia, são 25 anos. 25 anos. 25 anos de carteira. E mudou o que assim para você depois que você agora está dirigindo? Porque mudou agora, tudo. tinha medo de ponte, medo de chuva, medo de andar à noite, né? E não conhecia o trânsito daqui, como você falou, né? Anel viário para todo lado, é rodovia cruzando a cidade, velocidade a 80, depois a 40, 60. Eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta de dirigir aqui também, né? E aí travava. Mas na sua primeira aula, eu falei assim, olha, eu acho que eu consigo. Treme um pouco, né? Mas vai. E agora, o que mudou foi tudo. Agora, eu tenho uma liberdade que antes eu não tinha. Eu ia depender de ônibus, de Uber, de outras pessoas, de carona. Agora, eu consigo me deslocar, ir e vir para onde eu quero ir, na hora que eu quero ir. Olha que bacana. Quando você fala assim, eu consigo me deslocar para vários lugares diferentes. Possivelmente, você deve ter os seus afazeres, como mãe, né, como uma pessoa que cuida da casa, e tem até a situação de trabalho também. Sim. Né? Você pode falar onde você trabalha? Teria algum problema? Não tem. Eu trabalho numa plataforma, Adapta Brasil, que está localizada no INPE, dentro do INPE aqui em São José dos Campos. E na época que eu comecei a fazer suas aulas, eu morava lá na Zona Sul. Verdade. Né? Então, eu tinha que enfrentar a Dutra, anel viário, para chegar no INPE. E isso já me assustava um pouco. Sem contar nos horários de pico também, Exatamente. No pico para vir e o pico para voltar, né? Mas eu pensava, se eu conseguir, olha a minha liberdade. Porque de ônibus, quando eu vinha, eu tinha que pegar 2 ônibus. E demorava 1 hora. De carro, eu fazia em 15, 20 minutos, no máximo. E esse tempo que você ganhou vindo de carro, você consegue praticar outras atividades. Sim. Que talvez você não fazia antes, não conseguia, por conta desse tempo de deslocamento, tanto antes quanto depois. Exatamente. Sabe aquela situação de ir para uma academia, de fazer alguma coisa, de estudar às vezes, ou então até de dar mais atenção em casa para um filho, para uma filha. Tá vendo como... E aí não só o tempo também, né? Porque o ânimo, se você não está fazendo com o carro, você vai chegar mais tarde, vai chegar cansado, mais estressado. E com o carro eu chego mais cedo e aí eu posso fazer as minhas atividades. Eu posso ir jogar meu vôlei, posso ir dançar o forró. Por falar em vôlei e forró, eu vou contar algo aqui que talvez eu acho que não vai ter problema. Quando eu comecei a dar aula para você, eu falei assim, nossa, tem essa questão motora que talvez dos pés pode melhorar se você começar a dançar. Lembra disso ou não? Por quê? Essa questão da troca de marcha, que hora que eu troco a marcha, que hora que eu piso na embreagem, no acelerador, mais a mão no volante para fazer a curva. Quando a gente fica um tempo sem dirigir, e talvez até o tempo que você dirigiu, às vezes você não tinha aprendido isso com tanta, eu vou assim, com tanta convicção do porquê que você fazia as coisas, acabou enfrentando algumas dificuldades logo no início. Sim. E aí eu apresentei para você o quê? Por que você não vai dançar? Depois começou a dançar. Melhorou? Muito! Muito. Voltei a fazer dança circular também, que eu adoro. E aí eu podia me deslocar, né, fora dos horários normais, né, e sem ser de ônibus, porque eu estava dirigindo. E aí eu mexia exatamente com todas, os braços e pés, né? E isso facilita muito, porque o medo trava a gente, Wellington. E olha, a gente fica duro ali. A dança circular, depois eu acabei indo até o Vicentina Aranha ali para conhecer como era a dança circular, que você disse que fazia isso lá em Belém e depois acabou conhecendo algumas pessoas aqui. E eu achei interessante, eu até comentei naquele dia, né? A dança circular, ela faz com que você tenha interação com outras pessoas, que você tenha contato ali com as outras pessoas em roda,
E aí você precisa de coordenação com os pés, com as mãos, e ainda tem toda essa questão da lateralidade, de você estar com outras pessoas se movimentando, tem a ver com ritmo, que é tudo aquilo que a gente... Equilíbrio, que é tudo aquilo que a gente precisa no carro, na hora de trocar. Então, se vocês... calma, né? Exato. Olha só que bacana. Pesquisem dança circular. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Dança circular. Em algum lugar onde você mora, com certeza tem dança circular. Tem. Vai te ajudar a dirigir. Vai. Porque depois que você voltou, melhorou a coordenação no carro. Melhorou, com certeza. E aí acabou se envolvendo ainda com o forró e com o vôlei. E com o vôlei. Depois que você passou a praticar essas atividades, melhorou também toda essa sua percepção de trânsito? Sim. Melhorou muito. De mudança de faixa. Atenção, os próprios movimentos. Eu tenho mais atenção com os meus movimentos. Não é mais aquela coisa automática que era antes. De fazer, às vezes, no impulso, ali na velocidade para resolver um problema. Não. É como você falou, você vai chegar lá. Não importa se é 3 minutos antes ou depois, mas você vai chegar. Aí então, calma. Você consegue respirar, fazer as coisas com tranquilidade. Anda na velocidade adequada da via. E chega do mesmo jeito, E com segurança, né? E com segurança. Que bacana. Olha só, falando sobre o teu carro. O teu carro, ele é grande, pequeno? O que você acha sobre o teu carro? Eu acho pequeno. Hoje você acha pequeno, né? Antes ele era enorme, que me engolia ali dentro. Você lembra disso? Olha só que interessante. Hoje você olha para o teu carro como o teu carro sendo pequeno. E eu não esqueço, e olha que faz tempo que nós realizamos as suas aulas, né? Acho que faz uns 3 anos já. Eu acho que sim. Faz uns 3 anos, olha só. Depois de 3 anos a gente está aqui nesse bate-papo, olha só. 3 anos após, depois da gente ter tido a experiência de realizar as aulas, claro que você, logo depois das aulas, começou a fazer algumas coisas já, mas olha só, depois de 3 anos, você totalmente realizado. Então, às vezes, essa transformação de vida na direção, ela não acontece a toque de caixa. Pozinho, tem uma aluna minha que ela falava assim, não tem um pozinho mágico que coloca em cima da gente e a gente já sai dirigindo. Exato. Eu tenho que treinar. Sim. Por falar em treinar, eu lembro que a gente tinha combinado essas coisas assim, né? Eu saía das aulas, e é interessante, agora tá vendo, ela até tá rindo. Eu saía das aulas, eu falava assim, ó, você vai entrar dentro do teu carro, e lá onde você morava, no apartamento, não tinha cobertura, né? Não. E era no sol, daí eu falava assim, ó, espera o dia que tiver sombra, senta dentro do carro e treina as marchas. Sim. Treina ali, anda um pouquinho, volta, porque a garagem era um desafio para você também. Sim, tudo era um desafio, tudo era né? Desafio. Tudo era um desafio. O controle na subida era um desafio. Mas esses exercícios é o grande diferencial também do seu processo. Então tem que acreditar nos exercícios. Tem que acreditar e fazer realmente essa interação. Gente, eu lembro que eu falei assim, ele deve estar maluco, porque ele falou para me dar um nome pro meu carro. Como assim eu vou chamar o carro? Eu vou dar um nome pro meu carro? Não, você tem que entrar no carro, interagir, sentir o carro. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha. Mas isso é fantástico. Além dos exercícios de pedal, lembra? Do volante ali. Faz uma grande diferença, porque quando você entra no carro e você associa o exercício que você fez com a mão, com o pé. Aquela situação da lixeira, de você subir a tampa com os pés para ter o controle da embreagem. Sim, e o conversar com o carro. Porque o carro ele conversa com a gente também. Exatamente. Só que como que eu vou entender o que o carro conversa com a gente se a gente não se relaciona com ele, se a gente não chega perto dele? Se todas as vezes que eu olho para o carro ele parece um monstro. Tá vendo só? O carro parece que é um monstro para a gente. Grande, ocupa mais espaço. Porque quando eu vou entrar dentro do condomínio, aquele portão, a outra vizinha que já tinha batido no portão. Lembra que você falou para mim? Não, a outra vizinha já arrancou o portão, etc. E eu tenho medo de acontecer a mesma coisa. Sim. E aí você virava assim com o carro e passava... Tensa.
Por quê? Porque a gente olha para o carro de uma forma diferente quando a gente tem medo de dirigir. E o medo de dirigir, ele tem as suas, eu falo assim, como se fosse níveis, né? As pessoas, elas olham para o medo e colocam tudo no mesmo pacote. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho fobia ou alguma coisa assim. E aí a gente vai descobrindo que o medo, ele tem, né, os seus níveis. Tem pessoas que precisam até de terapia para conseguir vencer esse desafio. Porque é a questão da fobia. Mas muita gente, com a questão técnica, uma aula adequada, fazendo as atividades quando descoberto, as coisas mudam, né? Mudam. Você passa a sentir mais segurança. E tem um detalhe, gente. Pode contar, pode contar. Faça a atividade, os exercícios que ele passa, mesmo que seu filho, seu marido, qualquer pessoa que esteja do lado, fala assim, nossa, você endoidou agora? Fica fazendo isso. Estou assistindo televisão. Está dirigindo, assistindo televisão? Estou. Depois você vai ver o resultado lá na frente. Porque eu peço até para pegar uma tampa de panela e ficar lá assim, ó, na frente da TV com a tampa da panela. Sim. Nossa, mas o que isso vai fazer diferença quando eu estiver no carro? Muita gente, às vezes, não consegue dirigir porque tem um olhar para o volante e não entende o que precisa ser feito no volante para que o veículo se desenvolva e se movimente de uma maneira correta. As pessoas olham e elas pensam que elas precisam fazer força ou que elas precisam empurrar, né? O cérebro não entendeu o movimento que precisa ser feito. Por que geralmente, né, eu vou falar assim, que é uma questão cultural, que o menino brinca de carrinho desde criança e às vezes brinca até com a tampa da panela. Sim. Né? Algumas crianças brincavam até, sabe, naquela... Ele é como se fosse uma máquina de costura, e as máquinas de costura tinham um pedal, e olha só, além do pedal ele tinha um lugar onde passava a correia e parecia um volante. Isso e mesmo. Quantos meninos não brincaram sentado ali? Mas as meninas geralmente não brincavam disso, porque a máquina de costura, culturalmente, estou falando sobre uma questão cultural, as meninas brincavam de boneca, ou de costurar, ou de fazer outras coisas, porque tinha essa questão. E aí eu falo, por que às vezes os meninos acabam se desenvolvendo? Porque brincaram com a tampa da panela. Aí eu falo para as minhas alunas, se você não brincou com a tampa da panela quando era criança, agora é a hora de brincar com a tampa da panela. Não, e o seu cérebro não sabe que é uma tampa de panela. É o movimento que você está fazendo... É o do volante. É o do volante. Então, quando você chegar e pegar o volante, o seu cérebro já sabe, já sei o movimento. Até quando eu falo da academia do ar livre, né? Que aqui em São José tem muito, eu falo, vai lá onde tem aqueles círculos que às vezes as pessoas vão lá para treinar fisioterapia, né? Geralmente algumas pessoas, né, que estão na melhor idade, eu falo assim, estão lá assim, ó, né? Por que a melhor idade? Só está se preocupando em viver, né? Exato. E aí vai lá brincar com aquilo lá. Não é brincar, fazer fisioterapia, cuidar da saúde, se desenvolver. Só que, olha só, a gente pode ir lá também para usar aquilo lá como se fosse um volante. E aí aquilo vai fazendo com que o cérebro da gente entenda o que vai fazer na hora que for girar o volante. Fica mais fácil para manobrar. Porque, às vezes, a gente sai da autoescola com aquela situação de fazer assim com o volante, né? E ressignificar essa rotação do volante... Às vezes é na tampa da panela, às vezes é lá na academia do ar livre. Sim. E que bom que você fez essas atividades, porque conseguiu se desenvolver. Só que, como ela falou, né? Filho, filha, etc. Conta uma história aqui, porque depois a sua filha também, né, fez as atividades com a gente. Não, ela fez as aulas. As atividades ela fazia? Conta para nós. Ó. Se fazia, era escondido para não mostrar, sabe? Porque quando ela falou, mamãe, vou tirar a carteira. Falei, ótimo, agora a gente tem carro, a gente pode dividir, porque a gente pode viajar agora. E aí a gente pode trocar o volante, né? Porque... Para ir visitar meu pai, são 9 horas. Então, tem que trocar o volante ali do motorista. Para visitar minha mãe, são 5 a 6 horas. Então, é bom ter 2 motoristas, né? E aí eu falei com ela, falei assim, você tira a carteira, mas você vai fazer aula no Direção e Vida. Mas como assim? Se eu já vou fazer... Eu falei, não, você vai lá para tirar a carteira. O Direção e Vida, você vai aprender a dirigir e a lidar com o trânsito
para não ter os problemas que eu tive de medo depois, porque você já vai estar mais preparada. Olha que E ela interessante. teve a resistência. Não, não vou, não precisa. Eu falei assim, depois que você fizer as aulas com ele, você vai me dizer. E aí, passado esse tempo, meu filho agora está fazendo autoescola para tirar a carteira, e ela comentou com ele, se eu fosse você, fazia umas aulas com o Wellington, porque realmente a mamãe tinha razão. Porque olha só que interessante, né? Ela foi lá para tirar a habilitação. Quando você fala assim, ó, ela tirou a habilitação, mas aprender a dirigir e ter uma relação com o trânsito diferente foi com a gente. Sim. E não é desmerecendo o trabalho que a autoescola faz. Não. Porque as pessoas, o foco é diferente. O foco é outro, Exato. Tá vendo? O foco da autoescola, né? Sim. Infelizmente, por uma questão até, né, do próprio meio, né, de mercado, faz com que as autoescolas elas entreguem de forma mais rápida possível para atender o aluno a conseguir a habilitação. Exato. E depois da autoescola, para algumas pessoas, é importante que passe com a gente. Tem pessoas que às vezes já vêm de uma linha, já vêm dirigindo e vai lá para a autoescola só para tirar a habilitação. É diferente. É diferente. Mas para quem tira a habilitação e não tem experiência no trânsito, então fez a diferença para ela, né? Muita diferença, tanto é que ela já viajou sozinha, né? Pegando a estrada aqui também, então, uma segurança que eu não teria se ela não tivesse feito o acompanhamento com você. Porque passou para ela falava, sempre depois da aula, ela falava, olha, ele me deu algumas dicas, assim, assim, e foi passando uma segurança para ela, além daquela questão mecânica, né, que ela tinha tido antes. Então, ela começou a olhar e não ficar tensa também no volante, a respeitar. Outro dia mesmo, ela ainda falou assim, comentei com ela, eu estava no volante, eu comentei, falei assim, tem um cara aqui colado na minha traseira. Aí ela virou, deixa que o problema é dele. Você está fazendo o que tem que ser feito. Eu falei, ótimo. E é interessante isso, porque dentro das aulas, então, quando você fala assim, ó, que ela falou isso, porque são palavras minhas, né? Eu falei, são palavras minhas dentro do carro. Deixa ele. Não esquenta a cabeça. Você está fazendo o seu, bem feito, está dentro do limite de velocidade, não está atrapalhando. Exato. A pressa é dele, ele vai dar seta, ele vai continuar. E você vai seguir o seu caminho. E vai chegar do mesmo jeito. Lógico, se a gente puder dar seta, mudar para a direita, facilitar uma passagem, a gente vai fazer. Mas onde não é permitido, a pressa não é minha, a pressa é do outro, né? E é a mesma coisa quando acontecia de morrer o carro. Morreu o carro, respira, liga o pisca-alerta, liga o carro de novo, porque se o outro de trás começar a buzinar, significa que ele parou tão colado atrás de você que ele não consegue sair. Né? Então, o erro está nele e não em você. Verdade. Porque se ele estivesse dando uma distância ali segura, ele conseguiria sair e ir embora tranquilamente. Exato. Mas, na maior parte das vezes, ele cola e aí ele fica bravo que você não conseguiu sair. E aí ele quer passar o problema dele para você. Exatamente. Então, olha só, essa relação também de como eu tenho essa interação com as pessoas, a gente consegue ter diferente nas aulas, que não é aquela questão mecânica. E a mesma coisa que acontece lá na dança circular, que é a mesma coisa que acontece no forró, tá vendo? Por isso que eu falo que dançar, praticar esportes que têm coletividade, faz com que a gente aprenda a se relacionar com as outras pessoas, mesmo diante das nossas dificuldades, e fazendo com que as pessoas também respeitem a gente. Olha que bacana, né? Verdade. Porque no trânsito é uma das coisas que está faltando, e eu acho que isso tem trazido, eu acredito que isso é o que tem trazido mais medo ainda para as pessoas. Essa relação interpessoal que vem acontecendo no trânsito, onde as pessoas não têm empatia pelos outros. E todo mundo está com a pressa de chegar logo e resolver os seus problemas sem pensar nos outros. Né? Exatamente. Você falou que está viajando, isso mesmo? Conta um pouquinho sobre a situação, né? Algumas viagens longas de 9 horas. Para quem não passava nem em ponte, de 9 horas de viagem. 9 horas de viagem. 9 horas para o Paraná. Para o Paraná.
Então, pegou a rodovia ali, Regis Bittencourt. Sim. E nunca tinha ido dirigindo, né? Não tinha. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Eu lembro, tá, que você ia viajar. Sabia, sim, que você estava viajando. Porém, eu lembro do dia que você falou assim, ó, eu vou viajar para o Paraná. E aí eu fiz algo que a gente faz somente para as alunas que estão Sim. dentro do grupo quando precisam da gente. A gente fez uma reunião no Zoom, você lembra? Lembro. Fizemos uma reunião e eu falei sobre tudo que poderia acontecer na rodovia, quais eram as formas de você utilizar o GPS, Sim. como que você ia observar as entradas, como que você ia fazer quando estivesse perto de caminhão. Antes de você viajar, a gente fez uma reunião online, Foi. mesmo você estando aqui em São José. Sim. É um pós, eu vou falar assim, é um pós-venda que eu acredito que ninguém tem, né? Não, ninguém tem um grupo como o nosso, Ah. pós o curso, e com uma assistência dessa. De jeito nenhum. E eu lembro, nós fizemos 2 Zoom, gente. Não foi só para o Paraná. Foi só pro Paraná. A primeira vez que eu fui para Minas, lembra? Você mostrou o trajeto para mim na nossa reunião, me indicou onde que eu poderia fazer as paradas. E aí, o que eu fiz como boa aluna? Segui direitinho. Foi ótima viagem, não tive nenhum problema, fiz as paradas certinho, cheguei no horário que estava previsto, que a gente já tinha olhado, e até hoje eu passo nesses lugares e eu falo assim, ó, aqui eu parei a primeira vez. E às vezes hoje nem para E mais, fica- e porque já tá acostumado. exato, agora, não, aqui eu parei a primeira, ó, agora dá para mim esticar um pouquinho, mas chegou aqui, é o meu limite, vou dar uma parada, vou dar uma descansada, esticar as pernas, depois a gente continua. Olha só que interessante, né? Você planejou tudo também. Sim. O que acontece é que as pessoas que às vezes querem vencer o medo de dirigir e aí, infelizmente não conseguem, é porque fazem sem planejamento. Nossa, eu lembro disso até hoje. Mesmo dentro da cidade, lembra quando eu falei assim, mas como é que eu uso os aplicativos, né, e tudo? E você falou assim, sempre quando for para algum lugar dentro da cidade, olha o mapa, amplia, vê qual o caminho e faz esse caminho mental. E depois, na hora que você chegar e colocar no aplicativo, você já está familiarizado. E isso eu faço até hoje. Eu lembro que eu comentei até que eu ia muito para São Paulo, eu abria, né, ali o Google, aí ia pegava aquele bonequinho, Isso! colocava lá e ia olhando as entradas para os lugares aonde que eu ia, para eu não perder o caminho. Então, a mesma dificuldade que outras pessoas têm, eu também já tive. Só que a gente tem que buscar ferramentas para que facilite a vida da gente. Sim. Só que isso também ajuda no momento que você está dirigindo. Você não fica tão apavorado, você olha assim, será que é aqui que eu tinha que entrar? Porque você já viu o ambiente, aquele ambiente já está mais próximo de você. Uhum. Então, não é só fazer a questão técnica, não é só eu vou lá sem planejar, eu Não. vou... Não, esse planejamento faz a diferença. Exatamente. E aí eu vou falar uma questão, entre questão de preço e valor. O preço, eu sei que era mais ou menos o mesmo preço que todo mundo aqui no mercado. Porque quem vê, às vezes, a gente fazendo esse bate-papo falando sobre isso, pensa assim, Nossa, eu não vou ter condições de pagar uma situação dessa. Como eu pensei lá no início, né? Porque, Mas... me entrega a aula, me entrega um grupo de relação entre os alunos, me entrega uma assessoria posterior para eu poder dirigir. E o site, que tem um monte de vídeo, um monte de dica. Essa eu nem tinha artigos. falado ainda, né? Por quê? Olha só que interessante. Então, conta, quando a pessoa ela faz um primeiro, que é um pré-agendamento para a Suelen, a pessoa ela vai lá e faz um Pix para a Suelen. Essa pessoa, logo que ela faz um Pix, ela ganha acesso ao quê mesmo? Já tem ali um site com vários vídeos explicando a legislação. E são vídeos curtos que você assiste rápido e você já começa a assimilar. Você, olha, eu vou fazer essa aula aqui. Aí você assiste o vídeo. Lá também tem exercício ensinando a fazer. Então, também. quando você vai para a aula, você já tem um monte de coisa na cabeça. Você fala, opa, já sei. Né? Porque você já se relacionou com o carro, já sentou no carro, já aprendeu a regular, às vezes, o espelho, Sim. banco.
já entendeu a marcha, já entendeu onde ficam os pedais. E ainda tem, né, as reuniões que nós vamos retornar agora com as nossas reuniões. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo de um podcast e nós vamos voltar com as reuniões com as nossas alunas. Bom. Que era bom também, porque a gente conversava, batia sim. um papo. E isso faz parte das pessoas também perceberem que não é só eu que tenho esse medo. É. Porque antes, talvez, você olhava assim, como é que pode, né? Eu tenho esse medo. Esse medo é só meu. O meu medo é grande demais. Os meus traumas são muitos. Mas quando você assiste, né, os bate-papos que a gente fazia, as lives que você faz, com a interação, as pessoas passam a se identificar. Ué, ela tem o mesmo medo que eu. E ela está dirigindo. E tem aquela situação, né, que as pessoas pensam assim, não tem classe social. Não. Porque o medo, ele não escolhe, X, Y, Z. Não tem classe social, não tem nível, e eu não vou falar nível de inteligência, porque lembra que a gente fala sobre isso, né? Sim. Não é nível de inteligência. Porque, às vezes, as pessoas elas pensam que mais inteligente é quem estudou mais. E aí, né, pensando igual, trabalha no INPE, trabalha com tudo isso, com certeza estudou bastante, né? Bom caminho. Tem alguns títulos, né? Aí. Tem alguns títulos, né? Eu posso falar que você é uma cientista? Pode, sou uma cientista. Exatamente. Porque eu falo assim, porque uma pessoa fala assim, olha só, uma cientista com medo de dirigir, que enfrentava esse desafio, e às vezes uma pessoa que tem esse nível de titulação, vamos dizer assim, quando olha, fala, poxa vida, a outra pessoa que não tem, né, não chegou no mesmo lugar que eu aqui, nessa questão de títulos, dirige e eu não. E as pessoas têm, às vezes, essa questão de fazer essa separação, né? De achar que mais inteligente é aquele que tem uma capacidade intelectual maior, sendo que, na verdade, está falando de inteligências múltiplas. Às vezes, aquela outra pessoa que não atingiu esse mesmo título, ele tem mais habilidade com o carro do que você. Exato. Só que, então, não independe disso. Não é uma questão de inteligência, como as pessoas pensam. E né? nem de idade, né? E nem de idade, né? Não vou falar a sua idade. Não, você já tem alunas com um pouco mais de idade que a minha. Tem. Porque eu falo assim, eu atendo alunas de 18 até... Eu já tive alunas com 74, 78 anos. Uau! Olha só que bacana. Olha só, de 18 a 78 anos. Então, não tem idade para você vencer um desafio. Eu tenho uma aluna que ela aposentou depois de 62 anos de idade. Ela foi lá, aposentou. Ela tirou a habilitação. Uau! Tirou a habilitação e veio fazer aula comigo. Que bacana. Ela falou assim, eu quero gastar a minha energia. Ela até falou assim, eu quero gastar a minha energia com a direção depois que eu aposentar. Né? Mas ela gastou energia e ela tanto tirou a habilitação quando fez a aula comigo e agora está dirigindo. Olha, que depois beleza. de 62 anos. Então não tem esse negócio também de idade para dirigir. Exatamente. Não vai fazer diferença. Mas fazer as atividades faz. Faz. Porque olha só, quando a gente fala sobre isso, e agora eu vou abrir um parênteses aqui. Estudou muito, possivelmente lá na tua infância, talvez você tenha aberto mão, às vezes, de algumas atividades que os outros jovens faziam. Exemplo, jogar vôlei, que você falou que joga hoje. Talvez quando você era mais jovem, você não jogava tanto ou nem jogou. Conta um pouquinho. O pior que eu jogava. Jogava? Jogava. Lá, aquele não era de Barbacena, não, mas era ali perto ali a cidade, né? Mas eu jogava. Entendi. Eu jogava, inclusive, no time do colégio, participava de campeonatos e tudo. Mas a vida vai moldando a gente, vai engessando algumas coisas na gente. A gente vai ficando mais calejado e acaba perdendo a destreza, né? A destreza, as habilidades. As habilidades, porque você não exercita. Então, e olha aí, só. é como se enferruja, né? Aquilo que você não usa acaba enferrujando. Foi igual a direção. Então, você fez o vôlei por um tempo, se divertiu, brincou, teve as suas habilidades, ficou um tempo sem fazer. E aí, agora voltou no vôlei. Sim. Foi fácil voltar no vôlei? Claro que não. O meu time que aguente. O primeiro ano desse time
Nossa, mas era que nem aqueles vídeos de meme dos vôleis, sabe? A bola não parava no alto nunca. Mas é o processo. O seu corpo, ele não está acostumado de novo com aquele mesmo exercício. Mas se você se respeitar, fazer o aquecimento antes e exercitar com frequência, com o passar dos dias, você vai melhorando. Igual acontece Igual na direção. Olha que interessante. Tá vendo como a gente pode fazer analogia com tudo aquilo que a gente faz? Sim. Com cozinhar, com praticar um esporte, com dançar. Sim. Né? Para dirigir é a mesma coisa. Então, tem esse processo. É. Que bacana. Foi bacana ter vindo assim, bater esse papo contigo, falar sobre essa direção, falar desse desenvolvimento. Nossa, contar um pouquinho da sua sempre é história. bom, viu? Porque eu fiz um investimento. Olha. Eu não tive custo. Eu não paguei um produto apenas. Eu fiz um investimento em mim, acreditando no seu processo de aulas, de atividades. E isso eu fiz a minha parte também, porque não é só a sua, né? Eu tenho que fazer a minha parte. E o que eu ganhei, nossa, não tem preço. Quando você me chamar, você viu que eu nem demorei a responder. Mas é claro que eu vou. Porque você sabe que isso foi bom para você, Muito. te fez parte da sua história. Nossa! Né? E isso, para mim, também é uma questão de propósito, né? Aquilo que eu sempre falei. O meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas. Claro que isso traz consequências financeiras para a gente, mas o objetivo principal é transformar a vida das pessoas, porque isso não tem preço, como Não você falou. tem. Porque se qualquer pessoa que assiste a gente aqui, se fosse falar assim, custaria R$10.000 para você dirigir. Estou citando um exemplo. Uhum. Se essa pessoa tivesse garantia de que ela fosse dirigir e ela tivesse ideia dessa liberdade e autonomia que você tem agora, ela pagaria os 10 mil. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque essa autonomia, essa independência, essa liberdade não tem preço. Não tem preço. Exatamente. Mas não é tudo isso, tá, gente? Fica tranquilo. É sim. É nada. Fala assim, é sim. É sim. Quem sabe um dia, né, eu chegue a uma situação da pessoa falar assim, não, realmente vale a pena essa transformação. Mas eu também falo muito da questão de justiça, porque eu acho que não precisa disso. Eu não preciso colocar o meu valor tão alto a ponto de que eu não consiga atender outras pessoas. Ser inacessível. Ser inacessível. Por quê? Porque dirigir precisa ser acessível para as outras pessoas. Exato. Inclusive, é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui hoje, nesse podcast, para mostrar que dirigir pode ser acessível para as outras pessoas. Inclusive, por que eu vou voltar a fazer as lives, as nossas reuniões? Inclusive, também, bastante inclusive, né? O nosso curso que a gente entrega para as alunas quando elas realizam as aulas, nós vamos começar a disponibilizar para as pessoas de forma online. E num preço assim, talvez uma pizza não pagaria com o valor que a gente vai fazer, o mesmo curso que ajudou as nossas alunas. Sim. Então, aquelas pessoas que estão assistindo essa live, com certeza, em algum momento, você vai encontrar na descrição, né, um link. E Sim. esse link desse curso online, que é o mesmo curso que a gente disponibilizou para vocês. Foi. E é um valor que não pagaria uma pizza. E já ajuda muita gente a dirigir. Muito. Quando eu comecei a olhar o curso, eu ainda comentei com uma amiga, né? Olha, eu estou olhando um curso aqui que eu vou fazer e tal. E ela ainda comentou, falou assim, mas online? Como que ele vai te ensinar a voltar a dirigir online? Essa é a primeira dúvida. Mas a questão é que nos vídeos que você faz, é muito prático e didático. Então, é como se estivesse com a gente. Inclusive, eu andei adquirindo algumas câmeras diferentes, tá? Né? E agora a gente vai ter 360 graus dentro do carro. Já comecei a colocar alguns vídeos. Que legal! Exato, 360 graus. E eu também comprei uma câmera que eu uso ela de forma que a pessoa ela se sente como se fosse ela dirigindo. Olha. E eu vou começar a fazer essas edições para facilitar para a pessoa se sentir como se ela estivesse dirigindo ali. Nossa! Então, o objetivo é fazer com que isso se torne acessível para que mais pessoas consigam vencer
De qualquer lugar, né? De Não qualquer precisa lugar. ser só daqui de São José, né? Eu tenho já algumas alunas, né? Lá no Nordeste, Sim. no Sul, em alguns lugares diferentes. Mas eu quero ampliar isso. E eu fico muito grato de saber que você tem contribuído com isso. Porque todas as minhas alunas presenciais, eu falo isso para todas, porque praticamente eu acho que 2 vezes por mês nós vamos trazer algumas alunas aqui. Essas alunas são alunas que, de fato, contribuíram para a criação e para o desenvolvimento desse curso online. Porque, ao longo das dificuldades que as minhas alunas foram enfrentando, foram as atividades que eu fui vendo a necessidade para poder ajudar essas pessoas presencialmente, que acabou virando um curso. E depois consegui ajudar pessoas online. E agora eu vou disponibilizar num valor, não preço, num valor acessível para todas as pessoas. Ai, que bacana. Tem algum recado que você daria para alguém que tem medo de dirigir? Assim, algum recado bem assim, eu falo bem específico, que é possível ou não, se vale a pena ou não depois de um tempo. Quando eu falo desse recado, é porque muita gente olha para si e fala, não é para mim. Às vezes por uma questão social, marido, pai, irmão, história vivida, mas dá um recado para as pessoas que têm medo de dirigir, para a gente poder encerrar esse podcast assim com uma mensagem bem bacana sua. Que, aliás, né, a gente vai falar sobre virar a chave e assumir a direção, não só do carro, mas da vida, né? Mas a Suelen fala muito de criar rodinhas, né? Então, dá um recado dentro desse contexto para as pessoas que têm medo de dirigir. Acredite em você, em primeiro lugar. Você é maior do que o seu medo e, com o processo certo, você consegue vencer. Então, foque no seu objetivo, siga o seu processo, respeite o seu processo, não se compare com ninguém, porque você é única, você tem o seu problema, você tem os seus traumas. Se respeite, siga o processo, vá em busca realmente de vencer o seu medo e pegar a chave da direção da sua vida. Exatamente. E aí eu deixo um recado, então, para você que quer virar a chave e assumir a direção, não só do carro, mas da sua vida, te acompanhar, né, pelo menos aí 2 vezes por mês, esses episódios do podcast, também o nosso perfil no Instagram. E se quiser mandar mensagem para a Francinelli, vai ter que entrar no grupo das alunas, que daí consegue ter acesso a todas as outras que estão presentes lá. Porque nós estamos lá ainda, hein? Exatamente. São mais de 400 alunas em vários grupos diferentes hoje que nós temos. Sim. E a Francinelli está pelo menos em 2 deles lá. Muito obrigado pela presença de vocês e te espero para o próximo episódio. Venha vencer o medo, hein?